O anime começa com uma menininha acordando, escovando o dente, trocando de roupa, o que parece estar se arrumando pra ir pra escola. Então fala tchau pro que parece ser o irmãozinho dela e sai de casa que na verdade tá dentro de uma estação subterrânea? Então corta pra livraria e a Ogawa tá organizando os livros. E quem trabalha com ela é o possível irmãozinho da menininha do começo do episódio, o Adashino. Então ele começa a imitar um cuco na frente da Ogawa e fala que na verdade foi um Kankodori que cantou. E que o Kankodori também é chamado de cuco comum. Então ela pergunta se trabalhar com ela é tão chato assim. E ele fala que foi trabalhar ali exatamente pra trabalhar no caixa com ela. Então ela fala que fica honrada, mas é pra ele voltar daqui a 10 anos, meu jovem. Ele começa a pensar que em 10 anos a Ogawa vai se tornar uma mulher mais velha e verdadeiramente atraente. Então ela boceja e o Adashino pergunta se ela tá com sono. E ela começa a falar que ontem à noite, naquele fórum de ocultismo, teve mais informações sobre a estação Kisaragi. E ele fala, aquela lenda urbana cheia de furos que é claramente uma mentira? E ele fala que fica surpreso da Ogawa achar isso divertido, principalmente na idade dela. Então ela chama o Adashino de moleque e ele se pergunta, moleque? E ela começa a falar que o ocultismo desfruta do nosso medo e hesitação. Os humanos têm necessidades básicas, como fome e apetite sexual, e esse tipo de hobby ajuda nisso. Então chega o chefe e ele fala pra Ogawa que nunca viu o Adashino-kun falar tanto. Ela não acredita nele, mas o chefe fala que o Adashino só fala com ela. E o chefe dá um presente pra ela, um livro de roubo reverso. Ela não entende, então o chefe explica que é exatamente como o nome sugere, é o oposto de furtar as lojas. Em vez de ser algo roubado, é algo que aumenta a venda de livros. Porque ela tava conversando com o Adashino mais cedo e que a livraria tava muito parada. Bom, ele fala que pode considerar também como um presente de aniversário. Então, durante o intervalo, o Adashino pergunta pra ela como tá indo o romance que ela tá escrevendo. E a Ogawa fala que não tá conseguindo escrever nada. E ele fala que ficou chateado de ela não ter contado que era aniversário dela hoje. E ela fala que de presente quer que o Adashino seja gentil o suficiente pra deixá-la em paz. Ele dá uma risada e fala, apesar do que eu possa parecer, sou fã da escritora Ogawa Sumireko. Vou anotar aqui para não esquecer. Esta sou eu, Ogawa Sumireko, e esse é o meu amigo que nunca tem papas na língua, Adashino Ren. E esse é um humilde relato da nossa amizade e da nossa separação. Então a Ogawa chega no apartamento dela, toma um banho, se troca, tá assistindo um negócio, e dá meia-noite, 28 anos da Ogawa. E começa a lembrar de quando era criança, que quando ela tinha 15 anos ela recebeu um prêmio de novos talentos. Naquela época ela conseguia escrever de tudo, mas quando completou 20 anos, ela era só mais uma pessoa qualquer. O destino dela parece ser a mediocridade. Ela gostaria de poder voltar àquela época. Então ela vê o livro que ganhou do chefe e resolve dar uma olhada. Ela não consegue ler direito porque parece japonês, mas é um pouco diferente. Mas alguns pontos estão em hiragana e ela lê um poema em voz alta. Um poema sobre envelhecer. Então ela resolve sair e comprar um bolo. O Adashino manda parabéns por mensagem, falando pra ela se tornar uma mulher ainda mais velha e atraente. Então a Ogawa fala, não se esqueça disso, moleque, a idade chega pra todo mundo. E o Adashino pensa que ele não tem idade pra ser chamado de moleque. Então ela entra na lojinha de conveniência e as roupas dela estão ficando mais largas. Ela olha pra baixo e vê os peitos dela diminuindo. Ela tropeça no sapato que ficou grande demais, então ela se olha no reflexo do vidro e vê que virou uma criança. No dia seguinte, na livraria, o chefe percebe que a Ogawa faltou no trabalho sem avisar. Então a Adashino cobre ela falando que ela não tá se sentindo bem. Ele fala que aparentemente ela tá tão doente que o corpo inteiro dela tá repleto de cocô. Então ele consegue despistar o chefe e manda mensagem pra Sumireko perguntando o que aconteceu. E ela só manda um não me atrapalhe. Não sei quem é, mas está incomodando. Então a gente vê a Sumireko criancinha escrevendo sem parar no computador dela. E foi assim que ela desapareceu. Uma semana se passou, e então o chefe da livraria pede pro Adashino ir lá no apartamento ver o que aconteceu com a Sumireko. Então ele toca a campainha e nada acontece. Ele resolve abrir a porta e tá destrancada. Então quando ele entra, ele sente um cheiro muito bom e vê o sutiã da Sumireko ali. Então ele vê que ela largou o celular ali e começa a investigar. Pelo jeito não teve briga nem nada. Então ele percebe algo. Ele cheira aquele livro de poema que o chefe deu pra ela e percebe que aquela foi a causa. Ele pega o livro e começa a folhear. E enquanto isso a gente corta pra Sumireko, ela tá na rua, criancinha ainda, escrevendo sem parar. Ela tá muito animada porque com o corpo de criança dela ela não consegue ficar parada. E então sai sangue do ouvido dela. Ela pensa que é melhor ir pra casa pra começar a escrever de novo e... Ué, onde é que fica minha casa mesmo? E então a Adashino aparece atrás dela falando, é perigoso pra uma criança andar sozinho. Se você não sabe o caminho de casa, pode deixar que eu te mostro. E ela fala, quem é você? Então ela cai no chão e começa a chorar porque a cabeça dela começa a doer muito. E o Adashino fala que é a reação dela a essa forma dela. Ela não tinha ficado jovem de novo. A Ogawa de 28 anos só foi empurrada pra dentro do corpo de uma criança. O sangue, os ossos, os músculos ainda são de uma pessoa de 28 anos que foram empurradas num corpo encolhido. Ela se lembra dele e pergunta por que ele não tá surpreso com a aparência dela. Aí o Adashino tira o livro e pergunta pra ela se ela leu aquilo. E fala que esse é um livro amaldiçoado que não deve ser lido em voz alta.
uma curiosidade chamada texto amaldiçoado. No Waka coletado pelo Manyosho, existem poemas cujos autores são desconhecidos, e poemas cujos autores não são humanos. Poemas que lembram os mortos, as elegias. Poemas que manipulam o coração das pessoas, os líricos. E poemas que podem trazer de volta a juventude de uma pessoa, os poemas diversos. Então ele fala que o poema que ela leu é sobre um nobre que deseja o retorno da juventude de uma senhora. E é o elixir da juventude do deus da lua, Tsukiyomi. Mas ele só é ativado se você cumprir certas condições. Primeiro, tem que ser lido à meia-noite. Segundo, tem que ser lido sob a luz do luar. E terceiro, o leitor tem que ter pelo menos 28 anos. Confesso que eu achei um pouco específico demais. E a condição final, a leitora tem que ser uma donzela virgem. E ele fala isso mais 2 vezes na cara dela. Então ela pergunta por que o livro foi atrás dela. Então ele fala que ela não foi escolhida nem nada. A única culpa que ela teve é de ficar vagando por aí como criancinha sem pensar. Então ela cospe sangue e começa a sair sangue do olho dela. O Odashino então fala pra eles irem pra um lugar onde eles possam ver a lua. Então eles chegam e ele manda ela ler um chouka, que é o que acompanha o primeiro poema, a continuação. Então ela lê e consegue voltar ao normal. As proporções dela voltam ao normal. E ela fica um pouco envergonhada do Odashino ter visto tudo aquilo. Então ele vai dar alguma coisa pra ela se vestir e pede pra ela dar o livro pra ele. E quando ele olha pra frente, a Ogawa saiu correndo. Ela não pode dar aquele livro pra ele. Então do nada ele aparece na frente dela. E ela lê o poema pra ficar pequenininha e passar por baixo dele. Aí de algum jeito ele aparece na frente dela de novo e ela lê o poema de volta pra ficar grande e passar por cima dele. E isso daqui, o que tá virando isso daqui? Ela continua correndo, mas não consegue chegar muito longe porque o corpo dela não aguenta. E mesmo chorando sangue, ela não quer devolver o livro. Se ela não for jovem, ninguém vai ler os livros dela. Porque ela agora não tem mais talento. Essa aura já se desgastou há muito tempo. Tudo o que resta agora é uma pessoa imatura que não consegue socializar com outras pessoas. Ela, melhor do que ninguém, sabe que os livros dela não são divertidos. Mas mesmo assim, ela quer continuar escrevendo. Então a Odashino fala que ela sempre teve coragem dentro dela. Ela consegue até correr pela cidade quase sem roupa. E pede pra ler um novo trabalho dela, porque ele é um fã da escritora Ogawa Sumireko. Então a Ogawa devolve o livro e desmaia. E o Odashino vai entregar o livro num lugar bem esquisito. Quando ele chega, uma voz fala: se você quiser denunciar um artigo encontrado, por favor, venha aqui. É uma bilheteria de alguma coisa e a voz fala: ah, um texto amaldiçoado? Isso pode ser trocado por um bilhete para a estação Yami. Então ele fala que dessa vez ele não vai. E a voz fala: que pena. E a única coisa que estava dentro da bilheteria é uma corda ensanguentada. Aguardamos a oportunidade de atendê-lo novamente. Na saída da estação, o Odashino encontra a menininha do começo, que revela ser realmente a irmã dele, a Otto. Ela pergunta se ele conseguiu o bilhete, só que ela pergunta sem mexer a boca. E o Odashino por algum motivo mente, falando que não foi o suficiente. Eles mandaram ele procurar mais curiosidades. Infelizmente vai demorar um pouquinho mais pra ela poder voltar pra casa. Mas ele promete pra Otto que ele vai devolver ela pro mundo dela. Nesse meio tempo, o Odashino lembra que a Sumireko tá ali ainda. E a Otto pergunta se ela é namorada dele. Mas ele fala que não, é só a senpai dele do trabalho. Que se envolveu com uma curiosidade e quase morreu. Aí eles finalmente param de falar telepaticamente e a primeira coisa que o Odashino fala é: primeiro, precisamos fazer algo a respeito dessa calcinha exposta. Ele pede algo pra Otto e a Otto entrega bem brava. Então a Otto pergunta pra ele se ele vai continuar indo atrás de curiosidades, porque talvez ela saiba de uma. Ele pergunta onde e ela fala que é na escola dela. E a Sumireko, enquanto tá inconsciente, começa a balbuciar o poema e fica jovem de novo. Então os dois levam ela pra casa deles. E o Odashino pede pra ela vestir um uniforme de escola, que fica um pouco apertado nela, porque ele fala que a partir de hoje queria que a Sumireko se tornasse amiga da Otto. Então ele começa a explicar sobre as curiosidades. Tipo desaparecimentos misteriosos causados por espíritos. E a Sumireko tá bem inteirada nesse mundo já. O Odashino acredita que aqueles que foram embora dessa maneira são aqueles que são considerados descartáveis em seu mundo original. E ele finalmente explica que no Instituto Feminino Kuni, a escola da irmãzinha dele, ocorrem alguns fenômenos problemáticos. E como ele não pode entrar porque é um homem, ele gostaria que a Sumireko se infiltrasse lá fingindo ser amiga da Otto. Aí por estar apertado demais, os botões da roupa da Sumireko começam a explodir, mas ela fala: tudo bem, aceito. Ele fica surpreso, então ela fala que ela é a escritora Ogawa Sumireko. Isso é razão suficiente por si só. Só que talvez esse uniforme não ajude muito. E o Odashino tem uma ideia em relação a isso. Que já que ao assumir a maldição do poema, a Sumireko se tornou também uma espécie de própria maldição. Uma portadora da juventude. Agora ela deve ser capaz de invocar livremente a transformação. Aí ela recita o poema novamente e volta a ser uma adolescente, aparentemente sem problemas colaterais. Mas o Odashino fala que assim ela perde o apelo sexy de mulher mais velha. Dia seguinte, parece que a Sumireko dormiu lá. E a Otto acorda um pouquinho incomodada com a presença dela. Elas escovam o dente juntas e vão pra escola juntas também. E quando eles estão saindo dali, a Sumireko finalmente percebe que eles moram num lugar bem estranho.
O Instituto Feminino Cunha é bem tradicional, tem mais de 100 anos e qualquer um pode se matricular de qualquer nível, então deve ser bem fácil pra Sumireko conseguir entrar lá. E ela tá muito animada, sentindo o tsunami da juventude. Ela tá lá tagarelando, então a Otto vira pra ela e fala: você poderia evitar de falar comigo à toa, por favor? Então chega as amiguinhas da Otto, a Nodoka e a Mari. E a Otto apresenta a Ogawa como se fosse a Wakazukuri Senpai, que significa carneiro vestido de cordeiro. E realmente as meninas não estranham e só pedem desculpa por não saber quem era ela. Então quando toca o sinal da escola, as duas estão indo e a Otto fala pra Sumireko que ela nunca vai aceitar alguém como ela. Pare de querer seduzir Uren, sua esposa solitária. E acho que esse último insulto afetou bastante ela. Então ela se lembra do Uren contextualizando o que está acontecendo na escola. Várias alunas pararam de aparecer por motivos bem peculiares. E a missão dela é verificar o que está por trás desses incidentes. Só que ela se perde um pouco ficando muito animada vendo colegiais. E aí aparece a professora Uname dando bom dia pra Otto e tal, perguntando quem que é Sumireko sem nenhuma suspeita. Ou escolinha fácil de entrar, hein? E já dentro da escola, a Otto manda a Ogawa ficar dentro do banheiro até o fim da aula. Então já no fim da manhã, a Otto aparece pra falar com a Sumireko e ela tá chorando. Ela planejava passar o dia conversando alegremente com lindas garotas do ensino fundamental e médio. E não descobrindo como sentar mais confortavelmente num vaso pelas últimas 6 horas e 50 minutos. A Otto então dá comida pra ela e manda ela continuar ali. E fala que tá indo pra um lugar onde provavelmente tem uma curiosidade. E aponta pro espelho tremendo o dedo falando que há um sinal aqui de que algo aconteceu. Só que a Otto não consegue ver o sinal. Mas ela fala que não vai tirar sarro nem nada, então a Otto começa a explicar que é um rastro deixado por algo que aconteceu. É como se fosse uma sensação de que algo está errado. Uren chama de marcadores. Então se tem um desses por aí, é porque já teve uma curiosidade antes ali por perto. E a Sumireko fala que decidiu acreditar na Otto porque ela claramente estava com medo desse marcador. E mesmo assim explicou pra ela. Então elas estão saindo do banheiro e uma das amigas da Otto aparece falando que uma Otto de rosto vermelho e uma senpai desconhecida saindo do banheiro juntas? Isso é um grande furo, vai abalar toda a indústria. E aparece a amiga de antes pedindo desculpas pra Wakazukuri Senpai, que já tá bem famosa no meio das amigas. Elas começam a achar que são namoradas, mas a cara da Otto diz outra coisa. Então elas se juntam na sala e começam a conversar e a Sumireko tá muito feliz porque é isso que ela tava esperando. E uma delas começa a falar sobre um boato, um rumor. Parece que a Akemi e a Mika da turma 3 se beijaram, sendo que a Akemi namora, então é um caso. Aí elas falam que essa Akemi fica chegando abraçando os outros, tocando muito, e mudam a pauta pra Wakazukuri Senpai. Como ela tá no ensino médio, ela já deve ter muita experiência. Será que ela já teve um romance quente? E todas estão atentas esperando a resposta. E é claro que sim, cada homem que se aproxima dela, ela despedaça e joga de lado. Mas elas querem uma história mais quente ainda, uma super explícita. Elas querem saber disso porque nada estimulante acontece nessa escola. Nem bullying, nem nada. É tão pacífico que é assustador. Então a Sumireko finalmente traz à tona o assunto das meninas que pararam de ir pra escola. E elas são conhecidas como babadoras. A aluna do nada começa a ficar quente com febre e então entra em colapso. Depois disso começa a salivar e atacar em momentos aleatórios sem padrão nenhum. Mas quando voltam pra casa elas melhoram. E quando voltam pra escola, os sintomas voltam. Por isso elas pararam de ir. Então a Sumireko ia se levantar, mas as duas amigas pegam ela pelo braço e falam pra ela continuar as histórias sensuais. Então aparece a professora Uname falando: parem com isso, o bullying é errado. As outras tentam falar que é brincadeira, mas ela manda todas pra casa e fala que quer conversar com a Wakazukuri um pouco. Então já no telhado a professora Uname tá com a Ogawa e fala: quero que você me responda com sinceridade. Você sofre bullying, né? Aí a Sumireko cai no chão chorando, a professora fica mais preocupada, mas ela fala: eu caí na cruel realidade de que não me encaixo com essas jovens. Aí ela explica tudo e a professora pede desculpas pelo mal entendido. Então do nada a professora pergunta se a Ogawa tem algum sonho, algum objetivo. E ela fala que sempre quis ser escritora, o sonho dela é escrever algo muito legal. E a professora acha maravilhoso que ela tenha um sonho tão claro de se tornar escritora, já que o sonho dela é apoiar as alunas dela a seguirem seus sonhos. Então a Sumireko tá toda feliz que foi elogiada, tá voltando pra sala, só que é interceptada pelas amigas da Otto. Elas querem que continue as histórias sensuais. Só que do nada, as duas caem no chão salivando muito. Então a Ogawa age rápido falando pra Nodoka procurar uma professora e pra Otto ligar pra ambulância. Mas a Otto tá paralisada, porque tem muitos marcadores ali. E mais atrás, a professora Uname tá agachada lambendo um líquido no chão. As pedras caem suavemente, as folhas afundam, os cavalos mugem, as vacas relincham. Eu não te disse que o bullying é errado? Quando ela perdeu os pais dela, foi acolhida pela avó que morava no interior. A bolsa que ela segurava nas mãos era tudo que ela tinha no mundo. E desde que a avó, Tae, abraçou a Uname, ela se tornou filha da avó. Não era uma vida de luxo nem nada, mas aqueles foram dias pacíficos e gentis. Porém, na escola, todos zombavam dela, porque as roupas dela ou eram costuradas pela avó ou compradas com grande desconto. Assim, um dia, a professora pede para todos os alunos levarem pelo menos um pano de chão pro dia da limpeza da escola. E a avó da Uname costurou vários para ela compartilhar com as outras crianças também.
Então, no dia da limpeza, um menino esquece o pano de chão e a Oname vai oferecer pra ele. Só que as crianças reparam que é do mesmo tecido que a roupa dela e começam a falar que ela veste pano de chão. Começam a fazer bullying com ela falando que tem cheiro de velha e jogar os panos de um lado pro outro. Mais tarde, na sala de reuniões, a avó Tai foi chamada porque a Oname brigou com as outras crianças. A professora fala que os outros pais estão muito zancados, então fala pra ela pedir desculpas o mais rápido possível. Então a avó fala que deve ter sido mal entendido, a Oname nunca seria violenta sem motivo. E a professora, com muita rispidez, pergunta se ela tem algum problema com o jeito que ela administra as aulas. E fala que com a Oname sendo tão encrenqueira, o problema deve vir de casa. E elas voltam pra casa em silêncio com a Oname bem cabisbaixa. Aí voltando pra atualidade, o Odashino tá falando pra Sumireko que ela tirou a sorte grande no seu primeiro dia infiltrada. Mas ela não se importa, ela só quer saber onde tá as roupas dela, e o Odashino então fala que mandou pra lavar junto com um uniforme cheio de baba. E pergunta se depois de ver as babadoras, ela conseguiu determinar alguma coisa. E ela só acha que quem diagnosticou aquilo como doença deve ser cego. Aquilo é outra coisa, algo diferente. E que quando os professores levaram elas pra fora, as 3 recuperaram a consciência. E a Sumireko estranha que o Odashino tá de bom humor. E ele fala, mas é claro, eu finalmente achei outra curiosidade. E essa não vai escapar. E pergunta pra Ota se ela viu os marcadores quando elas desmaiaram. Ela sinaliza que sim, mas fala que não conseguiu fazer nada. Mas pro Ren está ótimo, contanto que ela esteja bem, é tudo que importa pra ele. E o próximo passo agora é capturar a curiosidade. A Sumireko se pergunta como e ele começa a falar. Um filósofo da era Meiji, Inoue Enryo, escreveu sua palestra sobre yokais, onde os yokais são divididos em mistérios verdadeiros e mistérios falsos. Mistérios falsos são ficções nascidas de coisas como medo ou simplesmente mal entendidos. Em contraste, os mistérios verdadeiros são indicativos de fenômenos anômalos reais. E neles são divididos em mistérios genuínos e mistérios supostos. Esses fenômenos que podem ser verificados de alguma forma são chamados de mistérios supostos. E a Sumireko tá por dentro do assunto e fala que fenômenos verdadeiramente anômalos que a ciência não consegue explicar são os mistérios genuínos. Só que a definição de mistérios genuínos do Enryo se aplica a todas as leis da natureza. Aí, de certa forma, a natureza se comporta como se jogasse xadrez com as curiosidades. Só que o Ren acha isso uma interpretação romântica, típico de um filósofo. A definição dele de mistérios genuínos é mais literal. São curiosidades genuínas. E como mistérios genuínos são muito raros, ele tem uma teoria do que poderia ser. Aí a Ogawa acha que com isso a missão de infiltração na escola feminina chegou ao fim, mas o Ren fala que não, ela vai amanhã de novo e pergunta pra Ota se ela quer salvar as amigas dela. Ela sinaliza que sim, então é só deixar tudo com ele. No dia seguinte, a professora Oname tá dando bom dia pras alunas e tal, e ouve um barulho do banheiro. Tem alguém trancado no banheiro e várias mensagens escritas, esposa solitária, sobrancelhas de lagarta, tem até alfinetes na parte de cima. E a pessoa tá falando que não quer mais almoçar no banheiro. Aí ela abre e é a Wakazukuri, a nossa Sumireko. A professora fala que tá tudo bem agora, e a Sumireko começa a falar que queria acreditar que não era nada disso. Se ela dissesse não tô sofrendo bullying, se ela não reconhecesse isso ia assumir por conta própria. No fim, a professora estava certa, mas ela achou que mesmo se contasse, nada mudaria. Então a professora começa a falar que no final não funcionou. Atacar as culpadas não é o suficiente para acabar com isso. Ela precisa mudar a abordagem, as vítimas também precisam de um tempo fora da escola. Então ela se abaixa, e quando vai lamber a sombra da Ogawa, a sombra some? Ela olha pra frente e só tem uma criancinha na frente dela. Aí alguém puxa ela pra trás e é o Odashino. Ele fala que a partir de agora é proibido lamber o chão. Aí a Oname começa a se perguntar por que tem um menino ali, quem é aquela criança, quem são aqueles dois. E ele fala que ele é apenas o guardião de uma aluna dali. E aquela é uma mulher fofa com sobrancelha de lagarta e bem corpulenta. E a Ogawa já voltou pro corpo de adolescente. Então do nada o Odashino começa a explicar sobre o Ushione. Desde os folclores antigos, é descrito como um monstro cruel que gosta de matar e comer humanos. A aranha com cabeça de touro é a mais conhecida, mas sua aparência e personalidade variam muito dependendo do conto popular. Quando um Ushione lambe a sombra de alguém, a pessoa começa a babar e seu corpo fica tão quente como se estivesse queimando e, eventualmente, morre. É o que dizem os contos populares. E quando ele perguntou pra Tama, a rainha das fofocas dali, sobre as babadoras, ela falou que a maioria eram estudantes que se envolveram em algum tipo de briga. Com tudo isso em mãos, Odashino pensou numa tese. Alguém estava pegando emprestado o poder do Ushione pra acabar com o bullying pela raiz. Por isso eles fizeram a isca com a Sumireko. E então ele joga a professora no chão e começa a cheirar a axila dela e descobre a causa, é o enfeite de cabelo. Então quando ele vai pegar, a professora dá uma cabeçada nele e ele desmaia, e a Ogawa pensa que ele é inesperadamente fraco. Aí a Sumireko começa a falar que ela quer acabar com o bullying, mas de que adianta se você precisa machucar suas alunas pra fazer isso? E pede o enfeite, e a professora começa a tirar ele do cabelo. Mas por que as pessoas dizem que não é fácil acabar com o bullying? As crianças que sofrem bullying nesse momento não podem se dar o luxo de ficar esperando. O Odashino acorda tentando avisar alguma coisa pra Sumireko, mas já era. A professora lambe a própria Sumireko e ela começa a babar. E começa a pegar fogo, então Odashino rapidamente pega ela e sai dali. E começa a falar, as pedras caem suavemente, as folhas afundam, os cavalos mugem, as vacas relincham, e repete isso mais algumas vezes. Então a Sumireko acorda e os dois estão muito machucados. Ele pede desculpas porque a culpa foi dele por avaliar mal a situação. Assim, ele pede pra ela fugir. Nos vemos na livraria, mas quero te pedir um favor antes. Se eu não voltar, por favor cuide da Otto. E do lado de fora da sala, a silhueta de um Ushione.
Voltando pro passado da Uname, elas estão voltando da escola e a avó Tae fala: desculpa que a única família que você tem seja a vovó. A criança abraça ela e começa a chorar, então a avó pede para ela estender a mão. Esse é um amuleto precioso que foi transmitido em nossa família há gerações. Isso com certeza vai te proteger. E é o enfeite de cabelo. Depois desse dia, o bullying que ela sofria também fez a avó dela começar a sofrer bullying. Os adultos intimidam uns aos outros, assim como as crianças. Então o Adashino vai ao encontro dela falando que apagou o fogo. Ele falou as frases inversas do Ushimarobi. O folclore diz que repetir frases inversas é um método de neutralizar um Ushioni. Então a professora grita que foi porque ela tentou pegar o amuleto dela, e Uren explica que isso não é um amuleto, é uma maldição. Uma relíquia conhecida como Ushinotama, um fragmento de um Ushioni. Os ancestrais dela deviam louvar um Ushioni, mas com o passar das gerações esses ensinamentos desapareceram, e agora é visto nada mais do que um simples amuleto de proteção. Provavelmente o nome dela, Uname, também foi alterado para um homófono do que era, porque em japonês os caracteres vaca-fêmea também pode ser lido como Uname. E maldições? Maldições sempre voltam. A parte do nosso cérebro que administra os instintos não tem conceito de sujeito. Então quando a gente sente emoções negativas em relação aos outros, a gente se coloca no lugar e não consegue distinguir entre eles e nós mesmos. Amaldiçoar os outros é se amaldiçoar. Aquele velho ditado, se você amaldiçoa alguém, então cabe 2 sepulturas, tem alguma verdade. A professora não quer entregar de jeito nenhum, porque com aquilo ela pode fazer um mundo sem bullying. E o Adashino fala que também é um mundo onde não será possível que amigas brinquem umas com as outras. A professora fica brava e fala que esse é o tipo de coisas que os agressores sempre dizem. Então Uren fala que não vai dar pra resolver as coisas pacificamente. Ele não queria ter que fazer isso, mas não tem outro jeito. Ele abre os olhos e olha fundo no olho da professora. Algo acontece e ela começa a babar. A verdade é que o Adashino aprova as convicções dela. Ela é uma boa pessoa. Se naquela época tivesse uma pessoa como ela, talvez ele e a Ota não teriam terminado assim. Mas não importa o que ele faça, ele sempre fica pensando nos sentimentos daqueles que foram excluídos do mundo. E a professora Oname começa a pegar fogo junto com os marcadores. Ela se lembra do dia em que a avó dela morreu. As crianças continuaram o bullying, elas até derrubaram o almoço dela e mandaram ela comer do chão. E mesmo diante de tudo isso, ela se lembra depois da avó dela falando que ela era uma garota gentil. É a neta dela e ela tá muito orgulhosa. Vovó, eu sinto muito. Na atualidade agora começa a sair um líquido roxo dos olhos do Ren. Ele tá quase caindo, então a Sumireko pega ele pelos braços. Ela pergunta se a professora vai ficar bem e ele fala que isso é o karma. Se ela matasse alguém com a curiosidade, ela também morreria. Então a Sumireko fala que tá tudo bem porque o Uname Sensei não é do tipo que mataria alguém. O Ren não tem muita certeza disso e nem eu. E a propósito, os ferimentos dela desapareceram. E o Ren explica que a maldição da juventude é semelhante à memória da forma, então consegue se recuperar de alguns tipos de lesões. Aí ele pergunta por que ela não fugiu e ela fala: não me subestime, esqueceu que eu sou uma escritora? Como eu poderia ir embora sem saber o final? Aí a Ota aparece, empurra Sumireko e pergunta telepaticamente pro Ren como é que tá os olhos dele. Ele pede desculpas e fala que a única opção que ele tinha era ver. Agora o amuleto é apenas uma concha vazia. Aí a Otto fala pra ele não se forçar tanto, ele é mais importante que uma passagem. Outro dia, no hospital, a professora recebe a visita das 3 que ela tinha feito babá pela última vez. E elas falam que queriam pedir desculpas pra Wakazukuri pela forma com que agiram, e a professora começa a se emocionar. Já do lado de fora, Sumireko pergunta se o Ushioni desapareceu. Aí Uren fala: eu não te contei, aquilo não era um Ushioni, era algo muito mais perigoso. Aí ele explica que era um Chinrink, um deus feroz com 8 cabeças, alado e de cor vermelha. Quando a corte real derrotou os Chinrinks, fragmentos deles se tornaram os Ushionis. Isso é o que as pessoas dizem. A professora deve ter enfraquecido o verdadeiro poder da maldição recitando as frases inversas. Por isso ele interpretou mal a causa dos incidentes. Mas isso é só especulação. Os poderes da professora e a curiosidade em si, ambas foram perdidas. E de volta para o hospital, uma aluna de óculos na cadeira de rodas vai visitar a professora. Seguindo as pegadas do menino que sempre avançou, a raposa sente o ar frio da floresta profunda em seus bigodes e continua vagando. O menino humano também continua caminhando sem destino. Ambos retornarão a esse lugar um dia, num ciclo sem fim. Espírito da floresta, brada a raposa. Já vivi centenas de anos. Gostaria de descansar logo. Posso dar minha vida para esse garoto? E os galhos das árvores ao redor tremeram. Aí a Otto corta perguntando se foi a esposa solitária que escreveu esse livro, vulga Sumireko. E é o livro com que ela ganhou o prêmio de novos talentos. Simplesmente ande sozinha, como o chifre de um rinoceronte. Cucu! Você sabia que na Europa dizem que a quantidade de cantos de cuco que você ouve prevê o número de anos até você se casar? E a Sumireko fica feliz porque já ouviu 3 vezes, então daqui a 3 anos vai estar casada. E o Adashino canta cuco mais 2 vezes. Então ela fala que isso não é uma previsão, é uma maldição. E por falar em maldições, parece que a professora Oname vai voltar a trabalhar. E na frente deles um cliente tropeça e cai. É a Dita Kuja e ela estava atrás da Wakazukuri. Então ela se abaixa e fala que vai pedir desculpas por causar tantos problemas. Se os dois não tivessem impedido ela, ela podia ter feito algo irreparável. É como se eles tivessem tirado um espírito maligno dela. E a partir de agora, ela vai trabalhar para eliminar o bullying com os esforços e não com algum amuleto. Esse é o novo sonho dela e ela
tem 2 chifres agora. E toda fofa fala pra Ogawa também continuar trabalhando nos livros dela. Corta pra outra, ela foi parar em outro anime? E o pior é que tá funcionando. Ah, parça, os estúdios Ghibli sabem de alguma coisa. Aí o Uren aparece e ela fica morrendo de vergonha. Então ela olha pros machucados dele e pergunta se ele não devia pedir pro tio olhar isso. Ele pensa que deveria sim e se decide. E manda a Otto se preparar porque ela vai dormir na casa de alguém. Aí corta pra Ogawa, ela tá no apartamento dela e olha pra fora e lembra que é a temporada de observação de cerejeiras. Então ela pega um monóculo e tem uma ideia. Ela vai pra loja de conveniências, compra bebida e vai admirar as cerejeiras dali do apartamento dela mesmo. E quando ela tá saindo, ela vê que tem um gato. E quando ela tá voltando, ela vê que o gato ainda tá ali. E o gato segue ela pra dentro. Aí ela tá toda no bem bom, bebendo, comendo, olhando as cerejeiras, bebendo mais, escrevendo um livro. Só que quando ela repara, a comida dela sumiu, e quando ela olha pro corredor, o gato tá lá comendo a comida dela. Mas ela não liga muito e tira uma soneca. E tá sonhando com um capa safadinho? Aí ela acorda e vê que tem uma mensagem do Odashino. Ele fala as gracinhas dele e fala que precisa de um favor. Ele vai ter que se ausentar por um tempo pra cuidar de certos assuntos, então ele pede pra Sumireko cuidar da Otto por uns 2-3 dias. E antes que ela pudesse reagir, ele manda: olha pra porta da frente. E a campainha toca. Ela abre a porta e tá lá a nossa amiga Otto com a plantinha na mão, uma cara feia, falando surpresa. Uren manda um conto com você e o gato sai do apartamento. Aí a Otto explica que como o irmão dela se machucou durante o incidente do Shione, ele precisa de tratamento. Aí a Sumireko pergunta se eles têm plano de saúde e a Otto fica brava. E ela fala que a Otto pode ficar quantos dias quiser e é pra se sentir em casa. Mas a Otto olha ao redor, olha os livros jogados no chão e fala que não quer ficar num chiqueiro. Então a Sumireko fala que é dia da limpeza. Aí elas limpam, por algum motivo parece que não limparam nada. Então depois de realmente limpar tudo, a Sumireko fala pra elas irem tomar um banho. E na frente da casa de banho, uma das amiguinhas da Otto reconhece ela, e a Ogawa parece familiar. E é a primeira vez da Otto num banho público. E já no banho a Sumireko começa a fazer umas perguntas. Parece que só moram os dois naquela estação fechada, e na hora do banho eles fazem o que precisam fazer. E agora é a vez da Otto perguntar por que eles foram pra lá, sendo que ela tem banheira na casa dela. E a Sumireko fala que precisava relaxar, e a banheira dela é muito pequena, mesmo que ela possa virar criança agora. E a Otto toca na ferida falando que em vez disso ela podia perder um pouco de peso. Já na sauna, a Otto começa a olhar, começa a comparar as proporções de cada uma, e dá um soco na Ogawa. Aí já no pós-banho, as duas tomam leite e a Ogawa pergunta o que a Otto quer comer. E ela fala que gosta de lamen. E quando elas estão saindo, a amiga da Otto tá escondida até agora. Ela vê as duas saindo e vê a Otto de mochila e pensa que isso significa que a roupa íntima dela tá lá. Tal qual na bolsa da mulher mais velha que ela viu em algum lugar mas não consegue lembrar, deve ter as roupas íntimas sensuais de uma mulher mais velha que ela viu em algum lugar mas não consegue lembrar. E a mãe dela, que é a dona do lugar, aparece mandando ela cuidar da recepção. Aí corta pro Dashino, ele tá no meio da rua, mas num beco tem um marcador. Ele adentra mais fundo e aparece num lugar estranho. E um velho grita pra ele que ele não pode ficar naquele lugar. Mas os dois na verdade se reconhecem e Uren sai correndo falando que tava procurando por ele. E o velho manda ele se acalmar, porque se ele gritar assim, o pessoal lá de cima vai notar. E fala que pro próprio bem do Odashino é melhor ele voltar pra casa. Ele sabe que esse é um lugar onde as pessoas não deveriam estar. Mas como o Uren trouxe presente pra ele muda completamente o discurso. E da próxima vez ele quer alguns charutos e uísque também. O Odashino não pode, não deve ir pra lá, mas se ele vai de qualquer jeito, né? Então vamos ao que interessa. Tem conta bancária, passaporte, certificado de residência, tem de tudo mais ou menos. E o velho garante a autenticidade, mas ele repara que Uren usou os olhos. Ele disse pro Uren não usar, porque quanto mais ele usa, mais os olhos destruirão o corpo dele. Se continuar assim, ele vai morrer antes mesmo de poder mandar a Otto pra casa. Então o velho vai dar uma olhada nos olhos dele, porque foi pra isso que ele foi lá, né? E a situação tá horrorosa. Então volta pra nossa duplinha, elas estão comendo lamen. E a Sumireko pergunta da onde a Otto veio. E ela rebate perguntando da onde a esposa solitária veio. E ela fala que sempre esteve ali, ela só saiu da casa dos pais. Já a Otto fala que veio de lá, e a Sumireko pergunta lá onde, e a Otto não sabe responder. Aí a Ogawa continua a sessão de perguntas perguntando se a Otto tem algum parente além do irmão. E de novo a Otto rebate a mesma pergunta. E a Sumireko responde que tem, no lugar onde nasceu. E a Otto fala que também tem, e também no lugar onde ela nasceu. Então a Ogawa pergunta o que o Odashino quis dizer com mandar a Otto de volta pro lugar ou algo assim. Mas a Otto só ignora. E pergunta se pode pedir outra porção. Agora voltando pro Uren, o velho tá surpreso que ele conseguiu manter a sanidade. Ele vai levar o Odashino pro médico, mas vai ser algo só paliativo. E fala que não precisa ter pressa sobre o caso da irmã, ele provavelmente vai encontrar mais curiosidades ali. Afinal, esse é um bairro novo, é como se fosse uma lousa em branco. E em cada lugar novo, novos deuses vêm habitar. Então relaxa, porque com uma cara tão assustadora como essa, a sua irmã vai te odiar. Agora voltando pras duas, a Otto tá lendo aquele livro que o Uren tava lendo pra ela, da Ogawa. E ela fala que escreveu quando tinha 15 anos, é o único trabalho dela publicado, que é a mesma idade que a Otto tem agora. E a menina já caiu no sono. A Sumireko cobre ela e resolve dormir no chão mesmo, sentada. E a Otto tá tendo um sonho. É ela mais nova, andando, e surge algo na frente dela. É Uren que aparece. E assim ela acorda.
Já no dia seguinte, a Otto acorda e vê que tem uma barra de chocolates em cima da mesa. E a Sumire chega falando que é o café da manhã dela. Então a Otto faz uma cara de coitada e fala que como tem que ir pra escola, ela queria comer um pouquinho mais que isso. Mas agora ela tá só brincando, ela comprou o café da manhã delas. Aí a Otto tá se arrumando e tal, e lá no banheiro, a Ogawa tá recitando um poema. E quando sai de lá, a Wakazukuri tá de volta. Antes tinha esse negócio de curiosidade e tal, então ela não conseguiu aproveitar o ensino médio. Então elas vão pra escola juntas de novo. Episódiozinho mais relax, né? Ainda tem os mistérios ali. Pô, bem curioso pra saber quem que é aquele velho lá. Sobre o negócio do olho do Ren ainda. E parece que vai ficar um tempinho fora, né? Ou será que já volta no próximo? E a Otto é muito fofa. Mas é isso. Quem gostou deixa o like, se inscreve no canal. Comente aí o que vocês estão achando dessa série. É a que mais dá sucesso aqui do canal. Então tenho que agradecer bastante. Muito obrigado. E é isso. Tamo junto. Valeu. Falou.